Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de análise dimensional e semelhança. O foco dessa aula é o estudo da semelhança. Para que a gente usa e como é que a gente usa, certo? Então, a análise de semelhança, ela também está no capítulo 7 do Fox e ela surge junto lá, como eu já falei, com a mecânica dos fluidos experimental para tirar conclusões sobre modelos que a gente chama de modelos físicos, né? Então, diversas são as aplicações. Por exemplo, eu quero fazer um estudo aerodinâmico de uma aeronave. Ela é muito grande, muito caro eu fazer um avião só para testar, é muito perigoso. Então, eu faço um modelo pequeno, teste num túnel de vento. Eu quero fazer um experimento para tirar conclusões sobre uma barragem. Então, eu faço um modelo menor dessa barragem e submeto ela a um escoamento que seja semelhante, um similar, e aí eu consigo tirar conclusões sobre a presença de vórtices, qualquer tipo de outro fenômeno que eu possa extrair a partir daquele modelo. A gente vai ver que esses fenômenos que eu posso extrair estão diretamente ligados ao tipo de semelhança que aquele modelo tem com o projeto original. E não só para a mecânica dos fluidos, né? Nosso foco são modelos físicos para a mecânica dos fluidos, mas a gente pode utilizar para qualquer outra parte da engenharia também. Eu vou mostrar um exemplo rapidinho da aplicação em estruturas também. Dentro das aplicações, do universo das aplicações, a gente tem separado por objetivo modelos e tipos de semelhanças diferentes, né? Então, por exemplo, se eu quero simplesmente, eu tenho um carro grande, eu quero comprar a miniatura de um carro. A única coisa que interessa para mim, que estou comprando, para essa miniatura é que o carro seja igual ao carro original, né? Então, eu sou apaixonado por, sei lá, por o Embraer 190. Eu quero comprar sei lá, um brinquedinho, assim, um enfeite de mesa de um Embraer 190. Quanto mais parecido com o Embraer 190 for aquele meu aviãozinho, mais satisfeito eu fico. Então, essa semelhança que me agrada, que me é suficiente, é a semelhança geométrica. Se eu quiser usar aquele meu modelo num túnel de vento para checar como são as forças, as tensões de um avião grande, simplesmente colocar aquele meu modelinho num túnel de vento à mesma velocidade do avião grande não vai gerar as mesmas forças. Eu não tenho semelhança dinâmica. Eu não tenho semelhança, o escoamento não é igual, os efeitos do escoamento. Não é simplesmente reduzir a escala que garante que eu consigo fazer um experimento. Então, existem vários tipos de semelhança, a semelhança geométrica, a semelhança cinemática, a dinâmica, e é isso que a gente vai estudar. Para que a gente usa isso? Por que isso é importante para a gente? Nessa foto, a gente tem o KC-390 da Embraer, que é um avião enorme, dentro de um túnel de vento, fazendo ensaios. A gente só sabe que são ensaios, a gente não tem mais informações sobre que tipo de ensaio esse avião está sendo submetido, está participando. Por exemplo, o que se quer medir nesse modelo? Quer se medir força? Quer se medir escoamento na superfície? Quer se medir pressões? Quer se medir momento? Sabe? Quer ver a presença de vórtices? O que é que se quer perceber? Né? Então, para cada um dessas pesquisas que podem ser feitas em cima de um modelo, essa geometria pode funcionar ou não. Eu não sei quais são os critérios dessa geometria, eu não sei de nada disso, mas, por exemplo, se for para forças, então eu tenho que garantir que alguns parâmetros adimensionais sejam respeitados. Eu estou querendo testar acabamento superficial, são outros parâmetros que têm que ser garantidos. Então, a semelhança dinâmica diz como o fluido está se comportando sobre o corpo, que está imerso. E para que isso aconteça tanto no modelo quanto no projeto, no avião real, no modelo em escala real como no modelo em escala reduzida, deve-se respeitar a natureza do escoamento, a natureza do experimento e a geometria. Com isso, a gente consegue, por exemplo, imagine, esquece avião, vamos pensar agora numa barragem de uma hidrelétrica. É caro, é grande e é muito demorado. Não tem, é muito difícil fazer um ensaio de uma. Seria muito difícil fazer o ensaio de uma barragem. O avião eu ainda posso construir, testar e voltar. A barragem não tem nem condições. Vamos supor que alguém imagine fazer isso. Como é que você vai construir a barragem? O impacto ambiental danado. Depois você destrói a barragem porque não deu certo e constrói outra barragem. Não existe isso. Então, é redução de custo, aumento da segurança e
e conseguir tirar conclusões que até com os cálculos mais complicados, utilizando até CFD, seria impossível tirar, porque o CFD ele é muito dependente da geometria do modelo e muito dependente da qualidade da malha. Às vezes você não tem tempo hábil, você não tem orçamento, você não tem tecnologia para fazer. E modelos em escala, ainda que pareça um trabalho maluco, às vezes o custo não é tão alto. Às vezes o trabalho é grande, mas o custo não é tanto, né? Você pode fazer o leito do rio com as medições que se tem, e normalmente se tem medições para isso, e a barragem toda de fibra de vidro, né? Então, sai muito mais barato do que fazer um estudo de CFD, muito mais barato, inclusive mais rápido. E a elaboração de protótipos mesmo, dependendo da aplicação, que não seja como um avião ou uma barragem, você pode fazer simulações, ensaios em laboratório utilizando modelo de escala real. Você cria o protótipo de escala real e faz a sua análise. Às vezes o seu problema não é o tamanho da peça, às vezes é o escoamento. Então você pega aquele do tamanho real e ao invés de colocar, submeter num escoamento de água, você põe escoamento de água para você mudar o efeito dinâmico. A escala é real. Não necessariamente nós estamos trabalhando com geometria. Às vezes a gente está trabalhando só com a dinâmica do escoamento, né? Então, as semelhanças que devem ser garantidas, por vezes, é uma condição de atmosfera, ou se não estamos falando de ar, né, do escoamento hidráulico, é tempo. Olha só, imagine, a gente está fazendo uma análise de deposição. Então, eu tenho um fluido turvo, eu vou deixar ele parado, ele vai decantar e descer todo para o fundo, né? Eu quero testar uma teoria sobre um fluido, sobre um aglutinante, sobre qualquer coisa disso, e eu quero fazer com que essa deposição aconteça mais rápido, porque se leva uma semana, eu não tenho uma semana de laboratório para esperar, eu quero que isso caia em um dia. Então eu vou mudar o tamanho das partículas, mudar o fluido e vou conseguir mudar esse tempo de deposição utilizando a mesma geometria do tanque, tudo. Eu vou mudar o fluido, mudar isso aqui para ver se eu consigo fazer com que a partícula se deposite mais rápido. Então eu posso fazer essa mudança de tempo, de atmosfera ou de ambiente, vamos chamar assim, e para fazer um estudo que foge um pouco dessa nossa ideia de que botar algo dentro de um túnel de vento, uma barragem, uma ponte, desse tipo, né? Mas eu posso testar fluidos. A semelhança pode ser geométrica. A semelhança geométrica ela é muito importante quando eu estou fazendo prototipagem, inclusive prototipagem rápida, né? Eu estou fazendo testes de geometria. Eu consigo fazer, respeitando a escala geométrica, eu consigo fazer, por exemplo, análises ergonômicas, eu consigo fazer análise de radiação, de temperatura, de controle de temperatura, eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo, tem uma sala grande, eu faço uma salinha pequena, uma maquete da sala pequena para eu testar algum tipo de ventilação, insuflamento. Isso é possível. Os arquitetos fazem maquetes para poder apresentar os modelos para os compradores, para os clientes, né? Então, a semelhança geométrica ela existe para diversas aplicações, diversas funções, mas nem sempre é suficiente. Por exemplo, esse avião ele precisa de que o modelo físico dele respeite mais do que a geometria. Inclusive, ele pode até de vez em quando desrespeitar a semelhança geométrica para garantir a semelhança dinâmica, né? Então, os protótipos, na verdade, são os primeiros modelos de um produto novo. Não necessariamente o protótipo é menor, certo? Para falar a verdade, se eu estou criando um carro, um avião, um mouse, uma garrafa, qualquer coisa, o primeiro modelo, aquele modelo que vai servir de referência para os modelos de produção, é chamado de protótipo. De proto de primeiro, prototipo. O reduzido, aquilo que vai ser testado em escala reduzida, é chamado de modelo. A gente costuma dizer assim, eu estou com um protótipozinho para botar no túnel de vento. Não, você não está com um protótipo, você está com um modelo do protótipo, certo? Porém, é possível, como eu já disse, pegar o protótipo e colocar no teste. Seria um teste em escala real. Os testes podem ser em escala real, reduzida ou ampliada. Aquilo que eu pedi para vocês checarem, né, no livro, aquilo que eu falei para vocês, aquela análise dimensional que é feita numa esfera imersa em fluido, né, uma raster numa esfera lisa, ele é bem o início de um projeto de um ensaio, certo?
Então, quando você vai fazer o projeto de um ensaio, significa o seguinte, vamos dar um exemplo do projeto de uma asa, tá? Eu projetei a asa de um avião. E eu quero saber como aquela asa se comporta em temperaturas muito baixas e velocidades muito altas. A gente sabe que aviões de carreiras, aviões comerciais, eles têm um problema de congelamento, né? Está muito frio, o vento está muito forte, porque o avião está muito rápido, e pode haver congelamento, formação de gelo, principalmente no bordo de ataque, e como é que isso deve ser resolvido. Então, o que eu faço? Eu vou projetar o meu ensaio. Qual o objetivo do meu ensaio? É esse. Qual deve ser o tamanho da asa com base nos túneis de vento que eu tenho disponíveis pelo mundo? É esse que é o formato da asa. Como devem ser as condições de escoamento para representar exatamente o que eu quero? Essas condições. Qual desses túneis de vento tem condições de fazer esse ensaio? Esse, esse e esse. E aí eu passo a construir para poder executar. Então eu preciso primeiro elaborar um projeto, um procedimento, aquela história da metodologia, para poder chegar, decidir aonde é que eu vou fazer meu ensaio, quantas horas de ensaio eu vou precisar, quantos modelos eu vou precisar. Agora vamos imaginar essa mesma asa, eu quero fazer um ensaio de flutter. Então tem estrutura pelo meio. Flutter é quando eu tenho uma resposta dinâmica da asa com base no flutter, né, no caso do avião, com base no esforço aerodinâmico. Então a asa pode vibrar, pode torcer, ela vibra, certo? E aí eu tenho, lógico, massa, né, rigidez, massa e aerodinâmica envolvidas. São um modelo de corpo, um modelo físico de dinâmica e de aerodinâmica. Então, eu preciso fazer escala de tudo. A minha escala geométrica e a minha escala dinâmica tem que bater com a minha escala atmosférica ou aerodinâmica, e tudo isso tem que convergir para que respeite a realidade do protótipo ou do avião que já existe, que já está sendo comercializado e apresentou algum problema dessa natureza. Então, a esfera é só um caso simples. Eu tenho uma esfera, eu quero estudar as dimensões da esfera para entender quais são os números π, tá? Vamos ficar com essa informação. Quais são os números π? Os números π são relações adimensionais provenientes das grandezas dimensionais envolvidas no projeto. Então é o seguinte, eu pego tudo que importa nesse meu estudo. Nesse caso é força, uma dimensão, ρ, mi e v. Né? Basicamente é uma dimensão, as propriedades do meio, né, no caso aerodinâmico, e a velocidade do escoamento. Então, vou ter aí 5 grandezas envolvidas no projeto. Não só a força que eu estou querendo saber, é exatamente das grandezas envolvidas. Mas essas 5, elas podem ser descritas totalmente utilizando 3 variáveis, que é M, L e T. Então, eu tenho 5 variáveis que são descritas por M, L, T. Então, me sobram 2 números π, 2 relações, certo? 2 adimensionais. Esses adimensionais são que é ρVd sobre mi, que é conhecido por número de Reynolds. É um dos adimensionais mais importantes da mecânica dos fluidos. O número de Reynolds, se vocês prestarem atenção, ele relaciona no numerador as forças de inércia e embaixo as forças viscosas. O que ele quer me dizer? Ele diz o seguinte, olha, se o número de Reynolds for muito grande, significa dizer que as forças viscosas interferem muito pouco, são menos relevantes, então elas podem, dependendo do escoamento, podem ser até negligenciadas. A aerodinâmica faz muito isso. Mas se for pequeno o número de Reynolds, significa dizer que as forças viscosas são da mesma ordem de grandeza das forças de inércia. Então ela deve ser levada em consideração, sim. Né? Se a gente vê, se o diâmetro for muito, se o comprimento for muito grande, o comprimento característico, representado por D, o número de Reynolds é bem grande, se a velocidade for muito grande, ou se a massa específica do fluido for muito grande em relação à sua viscosidade, vai dizer que os meus efeitos viscosos podem ser desprezados. Né? O outro número π é essa relação força sobre força. É uma adimensionalização de uma força. Mas se a gente reparar também, F é a força que eu estou medindo ou calculando. E embaixo
é uma força relativa à pressão dinâmica, tá? E esse ρ V2, né? Um meio de ρ V2 é a pressão dinâmica. Então, tipo, vamos falar de uma forma bem simples. É a força que eu estou medindo dividido pela força que já vem inerente no ar, que é a força da pressão dinâmica. Falando de uma forma bem grosseira e bem rasa para ser entendido, né? Agora vamos lá. Isso é um coeficiente, que no caso do arrasto é o chamado coeficiente de arrasto, CD, né? Que é o D de drag. Isso significa dizer que se eu pegar uma esfera de dimensões semelhantes a uma placa plana, a um bloco, se eu pegar uma esfera e trocar de esfera para um disco, certo? Então a área frontal é igual, eu tenho um disco e uma esfera. Eles vão reagir diferentes imersos no mesmo fluido. Se eu tiver uma esfera e um cilindro na mesma condição de escoamento e no mesmo número de Reynolds, eles vão reagir de formas diferentes. E essa forma diferente é o coeficiente de arrasto. Quem tiver o maior coeficiente de arrasto gerará mais força, terá mais resistência ao movimento. Quem tiver o menor coeficiente de arrasto, o contrário. Então, os dois números π, as duas grandezas, dois números π, dois adimensionais, provenientes das grandezas dimensionais que interferem no estudo, o coeficiente de arrasto e o número de Reynolds. Olha só, se eu estiver querendo saber qual força que uma placa plana vai exercer quando está sendo transportada do lado de fora de uma janela de um carro, ou qual a força que o vento vai fazer num outdoor que está em cima de um prédio para eu poder pegar essa força e jogar para a estrutura para saber como é que vai ser o carregamento, eu não preciso calcular ou simular, porque a placa, o outdoor, é uma placa plana, que está vertical, perpendicular ao escoamento do fluido. No caso do ar, na beira da praia, vamos supor. Beira-mar de Fortaleza, um outdoor em cima de um prédio. O vento vai bater nessa placa, como uma placa plana normal, submetida a um escoamento. Então, isso já foi feito zilhões de vezes. Já se sabe que o coeficiente de arrasto da placa tem um valor X quando o número de Reynolds é Y. Entenderam? Então, você cria uma relação entre número de Reynolds e coeficiente de sustentação que, por muitas vezes, é tabelado. E aí você consegue tirar de uma estrutura, de qualquer outra coisa, informações que outra pessoa já experimentou. Se eu estou lidando com aquele avião novo da Embraer que a gente tinha na foto anterior, e eu quero saber qual o coeficiente de arrasto dele, eu não vou ter. Eu vou ter uma estimativa com base nos cálculos e eu posso corrigir essa minha informação com base no estudo aerodinâmico, no túnel de vento. Então eu faço simulações, obtenho essa correção dos dados, corrijo tanto os meus modelos, quanto corrijo os meus cálculos que foram utilizados para fazer desempenho e cálculo estrutural de cargas e tudo. Certo? Então, onde é que foi importante eu saber esses números π? Por que foi tão importante nesses ensaios? Porque eu já sei que que a força depende da dimensão do ρ, do μ e do v. E para eu entender como essa força depende de cada um desses fatores, só tinha um jeito. Era eu fixar 3 deles e variar o quarto. Ou seja, eu teria que fazer o mesmo ensaio mantendo ρ, μ e v variando d. Depois, mantendo d, μ e v variando ρ. Depois, mantendo d, ρ e v variando μ. E, por fim, mantendo d, ρ e μ e variando v. Olha a quantidade de ensaios. Sendo que essa variação tem que ter uma faixa com diversas medições em vários pontos dentro de um range que eu determinei, de uma faixa que eu determinei. Então, facilmente, a gente passaria de 100 ensaios para poder ter curvas bem feitas. Quando, na verdade, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso variar o número de Reynolds, porque todas as relações estão embutidas nesse número π. Olha só o tanto que reduziu, né? Então, eu saio de 100, mais de 100 possibilidades para 10. Então, meus custos diminuíram porque eu já entendi como essas grandezas se relacionam antes de variá-las. Então, eu já não preciso variar cada uma. Basta eu variar a relação entre elas.
Legal, né? Então reduz bastante o trabalho e o custo de ensaios e de simulações também. A gente falou muito de fluido, mas como eu disse, isso serve para várias coisas. Tem um trabalho que espero passar para vocês, que é um mestrado, um cara aqui no Brasil mesmo que ele fez e foi fazendo uma ponte, se não me engano. E é bem legal. Olha só, na ponte a gente já tem outras grandezas envolvidas, né? A gente tem modo de elasticidade, né? A gente tem deformação ou deflexão, já tem outras coisas envolvidas. E é bem interessante ver a aplicação do mesmo método para um ensaio em escala de uma ponte. Ou seja, uma ponte é um negócio consideravelmente grande, como eu disse, é do top de uma barragem, né? Vamos chamar assim. Eu posso pegar essa mesma ponte, mudar o material, mudar a geometria, e ao invés de fazer ela toda metálica ou toda de concreto, eu chego, faço ela bem aqui, sei lá, de madeira e consigo tirar conclusões. Ainda que não consiga tirar absolutamente todas as conclusões, consigo tirar conclusões para o projeto da ponte, né? Olha só a redução de custo e segurança, né, para uma obra desse tamanho. O modelo físico, como eu disse, ele não necessariamente tem que ser idêntico ao modelo original. A gente está vendo aí uma barragem aí, né? A gente teria que respeitar muita geometria para poder chegar nesse mesmo modelo. Então, dependendo daquilo que você vai testar, você pode ter modelos específicos. Vamos pensar. Quando eu submeto uma hélice a um túnel de vento, eu tenho que respeitar dois números adimensionais. Eu tenho que respeitar o número de Reynolds e o número de Mach, que é a relação entre a velocidade e a velocidade do som no meio que está sendo testado. Só que uma hélice gira, a velocidade que uma pá de uma hélice ou de um aerogerador enxerga, de qualquer máquina rotativa, é uma composição, que a gente chama de triângulo de velocidades. É uma composição entre a velocidade de rotação e a velocidade de escoamento. E essa composição faz com que seja impossível você garantir Mach e Reynolds se você não variar o fluido ou pressurizar o fluido. Não tem como. Então, como é que se faz? Ou você leva tudo isso para um túnel de vento pressurizado, ou muda o fluido completamente, né, para você garantir Reynolds e Mach, ou você deforma o modelo. Como assim? Não é uma relação entre ρ, VD sobre μ? Então, se eu não estou conseguindo chegar naquele ρ, eu posso variar o D e posso variar o V. O V é difícil variar demais, porque, como eu falei, é uma composição. Então, me resta variar ρ, μ, D. Se eu deformar, se eu mudar a geometria, eu conseguiria chegar no mesmo número de Reynolds. Por vezes, isso é possível, né? Para uma hélice é muito complicado, porque na dimensão do D, que é a corda, eu tenho um perfil aerodinâmico. Se eu modificar o perfil, eu mudo tudo. Mas numa barragem é possível. O D desse canal, de um canal aberto, essa grandeza do canal aberto é a profundidade do canal. Então, se eu quiser fazer um teste de deposição, por exemplo, eu consigo mudar a profundidade, eu deformo o meu modelo. O canal é todo bonitinho, todo perfeitinho do jeito que é para ser, mas eu deformo a profundidade para garantir que aquela minha partícula, que é difícil eu conseguir uma partícula do tamanho de uma poeira, então eu vou jogar uma bolinha de isopor ali dentro, vai ser submetida às mesmas condições dinâmicas do problema real, do caso real. Então, eu consigo modificar, deformar o meu modelo. Então, quando a gente diz que o modelo é perfeito, que foi aquele avião que a gente mostrou, né? Eu consigo fazer minha escala geométrica para bater e garantir minha escala dinâmica. Esse modelo é chamado de modelo de semelhança completa. Quando ele não é, ele é deformado, como eu não consigo atingir semelhança completa, eu chamo de semelhança incompleta ou de modelo deformado. É possível sim tirar diversas conclusões de modelos deformados propositalmente ou, ainda que não propositalmente, que tenha semelhança incompleta. Certo? É possível tirar diversas conclusões, só não todas, mas diversas conclusões. E é uma estratégia que é feita para também reduzir tempo, como eu falei da história da deposição, reduzir tempo e reduzir custo de ensaios. Então, vou pedir para vocês, finalizando essa aula, que deem uma checada no Fox sobre número de Reynolds, número de Froude, número de Mach, número de Euler. Certo? São 4 adimensionais bastante relevantes para a mecânica dos fluidos, que eu queria que vocês buscassem no livro.
A ideia que eu estou pedindo para vocês buscarem é porque a nossa próxima aula vai ter aplicação, ou uma ou duas aulas, provavelmente. E aí eu queria que vocês já tivessem isso na ponta da língua, porque provavelmente eu vou falar e já esperando que vocês saibam do que eu estou falando, tá? Então, deem uma olhada também no exercício resolvido 7.2, que é de uma queda de pressão num tubo, porque vocês já viram provavelmente o 7.1, que é uma esfera lisa, e a gente vai discutir casos, a gente vai fazer um projeto de um ensaio, e para isso a gente vai fazer análise dimensional e estudo de semelhança. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.